Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Em uma era de sequências, remakes, reboots e universos compartilhados, é muito comum a gente ouvir aquele clássico argumento que a criatividade acabou em Hollywood. E numa era completamente dominada pela Disney, é mais comum ainda a gente ouvir o argumento que a criatividade acabou na Disney. E eu queria fazer um vídeo a respeito disso, tentando analisar um pouquinho mais a fundo para saber se esse argumento é real ou não. Então, vamos lá. E galera, como sempre, antes de mais nada, não deixem de curtir o canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. E só para explicar, para fazer essa análise, eu quis fazer uma análise bem justa entre as várias décadas onde a Disney atuou. Então eu foquei somente nas animações, então eu foquei somente na parte de animações e somente nas animações da Disney, ou seja, da Disney Animations. Então eu não estou considerando nem a Pixar, nem a Disney Toons e etc. Eu estou considerando somente a Disney e somente o setor de animação. Então eu pretendo fazer um vídeo a respeito de live action no futuro, mas o vídeo de hoje, para manter um equilíbrio entre todas as décadas da Disney, eu decidi fazer somente a respeito de animações. Então, como eu falei, para analisar se a Disney, principalmente no setor de animações, perdeu a criatividade nas últimas duas décadas, principalmente na última década, eu tenho que comparar, obviamente, com as outras décadas. Então eu decidi fazer uma análise bem rápida para vocês e eu vou analisar década a década. Então, começando na década de 30, a primeira grande década do Walt Disney, o primeiro grande lançamento foi o filme Branca de Neve e os Sete Anões, que na verdade foi o único filme da década de 30, mas como foi lançado em 1939, não dá nem pra gente considerar muito a década de 30, porque, como eu disse, ela começou já no finalzinho. Mas, de qualquer forma, a década de 30 tem um grande lançamento com Branca de Neve. Na década de 1940 foram lançados 4 filmes originais e 8 compilações de curta-metragens. Eu não estou considerando as compilações porque para mim não é uma longa-metragem, não é um filme que está mostrando a criatividade do estúdio, porque eles estão simplesmente juntando vários curta-metragens em um filme. E isso obviamente tem uma explicação. A década de 1940, para quem não sabe, foi a década da Segunda Guerra Mundial, então o estúdio ficou praticamente parado por vários motivos que eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal. Mas de qualquer forma, na década de 40 foram lançados os filmes Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Então foram lançados esses 4 grandes clássicos da Disney e outras compilações, porque, como eu disse, a economia estava muito ruim e a Disney estava ocupada produzindo filmes para o governo americano também. E depois veio a década de 1950, a primeira década muito boa para a Disney, tanto em termos de criatividade quanto em termos de bilheteria. E nessa década, a Disney lançou 5 filmes originais, a grande maioria clássicos. Foram lançados nessa década Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, A Dama e o Vagabundo e A Bela Adormecida. Então essa foi a década em que a Disney realmente engrenou fazendo filmes, onde ela realmente começou a ganhar forma como uma grande empresa. Na década de 30, de 40 era uma empresa criativa, mas ainda não tinha um calendário de lançamentos ali, estava lançando um filme aqui, outro filme ali. A década de 50 foi quando ela finalmente tomou forma. E na década de 1960 o estúdio deu uma desacelerada e fez somente 3 filmes originais, fazendo 101 Dálmatas, A Espada Era Lei e O Livro da Selva. E curiosamente, o meu favorito dessa década é justamente o mais desconhecido, que é o filme A Espada Era Lei. Depois veio a década de 1970, onde a Disney Animations lançou somente 4 filmes originais novamente. A Disney estava levando cerca de 2 a 3 anos para conseguir produzir uma nova animação de grande porte, uma animação para ser lançada nos cinemas. E nesse período a Disney lançou Os Aristogatos, Robin Hood, Ursinho Pooh e Bernardo e Bianca. E eu acho que essa década foi meio fraca, principalmente em termos de qualidade, porque eu acho que nenhum desses filmes acabou se tornando um dos grandes clássicos da Disney. Talvez Robin Hood, mas eu não acho que ele chega aos pés de outros filmes da empresa, principalmente os filmes da década de 1950.
E na década de 1980, o buraco que a Disney tá acabou ficando mais fundo ainda, e eu expliquei muito isso nesse vídeo aqui do lado que vocês podem ver lá no canal. Eu expliquei bem a fundo o que estava acontecendo na Disney no decorrer desse período, e vocês podem dar uma olhada, que é um vídeo bem legal. Mas a Disney lançou somente 5 filmes originais, a maioria deles não foi tão bem sucedido, com exceção, obviamente, do último. Nesse período ela lançou O Cão e a Raposa, Caldeirão Mágico, que é um dos focos desse meu vídeo que eu recomendei, O Ratinho Detetive, Oliver e Sua Turma e A Pequena Sereia. Como eu falei, A Pequena Sereia, obviamente, na década de 80, foi um grande sucesso, foi um dos maiores sucessos da história da Disney e principalmente deu início à renascença da Disney, que vocês vão ver agora na década de 90, que foi realmente sensacional. Na década de 90, antes de falar dos filmes da Disney, vale lembrar que a Pixar começou a lançar os filmes na década de 90 também, mas não era da Disney ainda. A Pixar era distribuída pela Disney, mas a Pixar ainda não pertencia à Disney. Então eu vou citar mais como curiosidade 3 filmes da Pixar foram lançados na década de 90, Toy Story Vida de Inseto e Toy Story 2, mas eles ainda não faziam parte da bandeira Disney e eram distribuídos somente por ela. Mas mesmo assim, nesse período de 10 anos, a Disney lançou 9 filmes, e eles são Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan. Tarzan é conhecido hoje como ponto final da Renascença, além de ser popularmente conhecido como o pior, talvez, desses filmes todos. Eu gosto do filme, mas eu também não acho nenhuma obra-prima, mas vale a gente lembrar que todos esses filmes foram extremamente bem-sucedidos, com exceção do Bernardo e Bianca 2, que até hoje eu não entendi por que a Disney decidiu fazer uma sequência. Foi a primeira sequência da Disney lançada nos cinemas, então eu não entendi por que lançar esse filme, mas todos os outros foram grandes sucessos. E depois eu vou voltar para falar um pouquinho mais da década de 90, mas vamos avançar para a década de 2000. A década de 2000 foi realmente uma loucura em termos de quantidade de filmes, mas em termos de qualidade ela foi simplesmente terrível. A Disney lançou 12 filmes originais nesse período e praticamente todos eles foram fracassos. E num caminho completamente contrário à Disney, a Pixar, que ainda não pertencia à Disney, passou a pertencer em 2006, quando foi comprada pelo Bob Iger, que agora já era o presidente, já era o CEO da Disney. A Pixar lançou 8 filmes e todos eles foram extremamente bem-sucedidos, inclusive 7 desses 8 filmes foram filmes originais, ou seja, não eram sequências, não eram nada disso. Eram filmes 100% originais, enquanto a Disney estava passando realmente por um período muito ruim. E só para vocês terem uma ideia, os filmes foram Fantasia 2000, Dinossauro, A Nova Onda do Imperador, Atlantis, Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro, Irmão Urso, Nem que a Vaca Tussa, que é um dos piores filmes da Disney, Galinho Chicken Little, Família do Futuro, Bolt e A Princesa e o Sapo. Então acho que eles vieram engatados ali pela renascença da Disney, pelo sucesso dos filmes, e eles foram investindo em várias equipes para produzirem vários filmes. Então a gente acabou vendo 12 novos lançamentos da Disney, mas como eu disse, a grande maioria desses lançamentos não trouxe lucro para a empresa, que acabou tendo que trocar, tendo que fazer muita coisa, inclusive comprar a Pixar. E agora avançando para a década de 2010, que está chegando ao fim agora, a Disney lançou 6 filmes originais e 7 filmes no geral, né? Porque ela lançou uma sequência de Detona Ralph, mas todos os filmes foram, pelo menos, relativamente bem-sucedidos. E esses lançamentos foram conhecidos até como uma nova renascença, como um retorno da Disney à sua melhor forma da década de 90, e os filmes foram Enrolados, Ursinho Pooh, Detona Ralph, Frozen, Big Hero 6, Zootopia, Moana e, como eu disse, a sequência do Detona Ralph. E a Pixar também, nesse período, lançou 11 filmes, sendo desses 11, 4 originais. A Pixar entrou numa onda de lançar sequências, mas agora, na década de 2020, ela promete que não vai mais lançar sequência dos seus filmes. E a Disney e a Pixar têm até o final de 2020 3 novos filmes originais confirmados, ou seja, uma história nova que não é uma sequência, não é um reboot e etc. E esses 3 filmes são Onward, Soul e
Raya and the Dragon. Eu não sei muito bem a respeito de nenhum desses filmes, com exceção de Onward, que já teve um trailer lançado, inclusive, mas são 3 filmes originais. Então, na minha opinião, a década de 2010 da Disney, que é a década atual, que é a década frequentemente acusada de falta de criatividade, eu acho que a década de 2010 só perdeu para a década de 1990 e talvez para a década de 1950. Então, nesse período todo da Disney, a gente estaria discutindo se a década de 2010 é a segunda ou a terceira melhor década da Disney. Em termos de animação, obviamente, como eu disse, eu vou tratar os filmes live action em outro vídeo. Porque, como eu falei, a década de 2000, mesmo com os 12 lançamentos, não conseguiu produzir nenhum grande sucesso, não conseguiu trazer muito sucesso para a Disney. Então, para mim, é uma das piores décadas da Disney, principalmente em termos de qualidade de filmes. E se a gente for olhar, a década de 2000 começou com 4 grandes fracassos da Disney. Fantasia 2000, Dinossauro, muitos gostam do filme, eu também gosto, mas foi um fracasso financeiro. A Nova Onda do Imperador e Atlantis. E depois desses todos, a gente ainda viu Planeta do Tesouro, que foi um dos maiores fracassos da história da Disney, assim como Nem que a Vaca Tussa e também Família do Futuro. Então acho que a década de 2000 a gente pode excluir completamente da lista aí das melhores décadas da Disney. E de todos esses lançamentos, somente Lilo e Stitch e Irmão Urso, talvez a gente possa argumentar que foram relativos sucessos, mas mesmo assim não chegaram aos pés do que a renascença da Disney vinha fazendo. E na verdade a década de 2000 foi tão ruim para a Disney que a década de 2000 tem mais fracassos do que todo o resto da história da Disney, mesmo incluindo a década de 80, que eu falei que foi uma das piores décadas para a Disney também. E se a gente pegar os 6 maiores fracassos dessa década, eles tiveram um orçamento somado de 700 milhões de dólares e fizeram somente 827 milhões de dólares. O mínimo que esses filmes teriam que ter feito conjuntamente para não serem considerados fracassos seria 1,5, praticamente 1,5 bilhão, mas os filmes acabaram fazendo somente um pouquinho a mais do que o próprio orçamento. Então foram grandes fracassos mesmo. Então vamos avançar agora para a década de 2010, onde muitas pessoas hoje falam que a Disney não tem mais tanta criatividade assim, que a Disney perdeu ali o tato para fazer principalmente animações e live actions, mas como eu cansei de falar, live actions eu vou abordar em outro vídeo. E o único filme fraco nessa lista, que pode ser considerado um relativo fracasso, é o filme Ursinho Pooh, que na verdade custou somente 30 milhões de dólares contra os 260 milhões que Enrolados custou. Então, para Disney, Ursinho Pooh não era uma aposta muito cara. Eles provavelmente queriam lançar um filme novo, mas não queriam investir muito. Então a gente pode considerar que foram 6 grandes acertos e um erro nessa década de 2010. E se a gente for considerar, até mesmo a toda poderosa Renascença teve o seu Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Então, cada uma das 2 décadas teve um erro. E mesmo em termos de bilheteria, a década de 2010 não perde muito para a década de 1990. E sim, eu sei que muitos de vocês já estão falando, eu vou levar a inflação em consideração. Eu sei que é muito diferente um filme lançado na década de 90 e um filme lançado na década de 2010. Mas vamos considerar a inflação de 1995 como a inflação média da década de 90 para ver quanto dinheiro os filmes da Disney teriam feito. Então, todos os filmes da era da Renascença da Disney, ou seja, da década de 90, fizeram em média 402 milhões de dólares. E se a gente usar como base a inflação de 1995, a gente vê que hoje esses filmes teriam feito 740 milhões de dólares. Então, vou colocar aqui do lado 740 milhões de dólares é o resultado médio dos filmes da Renascença da Disney, na década de 90. Enquanto nessa década de 2010, usando como base também a inflação de 2015, os filmes da década de 2010 teriam feito 751 milhões de dólares. Então os filmes da década de 2010 teriam feito um pouquinho a mais do que os filmes de 1990. Considerando, obviamente, o crescimento populacional, considerando o crescimento da China, o crescimento de outros mercados, obviamente a gente pode concluir que os filmes de 1990 tiveram talvez um pouco mais de relevância na sua época de lançamento, eles teriam feito mais sucesso, talvez se fossem lançados hoje, mas a gente vê que é um equilíbrio muito forte entre os lançamentos dessa década e os lançamentos da década de 90.
E em termos de qualidade, a gente vê que esse equilíbrio se manteve também. Eu vou levar em consideração as notas do Rotten Tomatoes, eu sei que é uma nota que muitas pessoas não gostam, mas se a gente analisar vários filmes, é um critério que dá para ser considerado sim. Então a década de 1990 ficou com uma média excelente de 81% para todos os filmes lançados dentro da década. Enquanto os filmes lançados na década de 2010 fecharam com 91%. E eu vou considerar 10% é praticamente um empate técnico, mas novamente a gente vê um grande equilíbrio em 81% e 91%. Então a aceitação desses filmes também foi parecida. E para mim, particularmente, os filmes da década de 90 são superiores sim aos da década de 2010, mas eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho a nostalgia de lado e considerar o sucesso dos filmes na sua própria época. Então, levando em consideração o feijão com arroz da Disney, que são as animações, essa é a terceira década com o maior número de lançamentos e com certeza a segunda melhor década em termos de qualidade e de bilheteria. E o meu objetivo principal na confecção desse vídeo era mostrar que é muito fácil você olhar para trás e ver 80, 90 anos de um estúdio que produziu vários clássicos, você olhar toda essa obra conjunta e você comparar com menos de uma década, você comparar com os últimos anos e falar que a Disney tá uma porcaria nos últimos anos, que os filmes animados estão cada vez mais fracos. Eu acho que é muito fácil você fazer essa comparação, eu mesmo já fiz e foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu parei para pensar e eu comecei a analisar cada década e ver se realmente a década de 2010 estava sendo tão fraca assim, e a conclusão é que não, ela foi a segunda melhor década depois da década de 1990. E galera, eu sei que vocês já pediram, eu tô fazendo um vídeo a respeito da Warner, eu quero desenvolver com calma, porque eu não sei exatamente sobre qual período da Warner eu vou falar, mas já tá em produção. Mas se vocês quiserem um vídeo a respeito de algum outro estúdio que não seja a Disney ou a Warner, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.